Ó Internacional, que eu vivo a exaltar. Fala galera, tudo bem com vocês? Boa noite para todo mundo que está acompanhando a estreia do Camisa 10. É o novo programa da Rádio FC Web. Eu vou me apresentar, eu acho que algumas pessoas já devem estar reconhecendo minha voz. Meu nome é Duda, sou bolsista da rádio e vou estar conduzindo o programa juntamente com meu amigo Júnior. E aqui a gente vai falar, debater, conversar sobre futebol, que é a nossa paixão, e também a gente vai estar fazendo um quadro que se chama Especial de Clubes, onde a gente conta a história dos clubes brasileiros, os títulos e os ídolos. Então, para essa estreia, a gente resolveu fazer um especial de clubes, e a escolha do clube que ia ser contada a história aqui foi com clubismo sim, porque é o time do Júnior. Então fiquem aí com a história do Internacional de Porto Alegre, espero que vocês gostem e continuem acompanhando o programa. Vocês podem seguir para ficar por dentro da programação a rádio lá no Instagram, que é @RádioFCWeb. Iniciando então, o Internacional de Porto Alegre foi criado em 1909 por 3 irmãos, os irmãos Poulpe. Eles se chamavam Henrique, José e Luiz. Diferente dos outros clubes, o Internacional se destaca por ter várias etnias em sua fundação. Diferentemente de outros clubes, como o Palmeiras, que tem em sua maioria uma fundação baseada no povo italiano. Até por isso que até hoje chamam o Internacional de o Clube do Povo. Isso também inspirou o seu nome, Internacional, no intuito de demonstrar que várias etnias, raças e culturas estavam engajadas no clube. Logo no início, o clube viveu uma fase conturbada. Muito se deve à dificuldade de arranjar um local para sua sede. A primeira delas ficava localizada num bairro chamado Ilhota, um bairro mais humilde de Porto Alegre. Porém, devido às grandes enchentes na região, que aconteciam com bastante frequência, o clube teve que abandonar a sede. Foi então que, já em 1910, o clube se mudou para o atual Parque da Redenção. Porém, devido ao mau relacionamento com os militares do colégio com quem dividiam a sede, mudaram para a Chácara dos Eucaliptos. Foi lá então que o clube começou a mandar os seus jogos a partir de 1912. Foi lá também que ele conquistou seu primeiro título, em 1913, o Campeonato Citadino. Esse feito voltou a se repetir em 1917. Esse campeonato é equivalente aos campeonatos municipais. Já em 1920, o clube enfrentou uma grande crise financeira, onde esteve por muitas vezes perto de fechar as portas. 7 anos depois, em 1927, o clube conseguiu dar a volta por cima, conquistando o primeiro estadual, e deu início à construção do primeiro estádio, o Estádio dos Eucaliptos. Em sua inauguração, o Inter goleou seu maior rival, o Grêmio, por 3-0 em 1931. Anos se passaram e em 1938 começou a surgir o time que depois viria a ser chamado de Rolo Compressor, onde após um ano na profissionalização do esporte no estado, o Internacional goleou seu maior rival novamente por 11-0. Na década de 40, auge do rolo compressor, o time conquistou 8 dos 10 títulos gaúchos disputados. Isso ajudou muito o time a crescer, principalmente em seu estado, conquistando muitos torcedores.
O sucesso não foi o mesmo na década de 50. O time conquistou 5 dos 10 possíveis títulos estaduais. Se por um lado o sucesso em seu estado não foi o mesmo, o Inter representou o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de 1956. Outro destaque foi o sediamento de 2 jogos da Copa de 1950. O estádio dos Eucaliptos foi o primeiro estádio a sediar um jogo de Copa no estado. Em 1960, onde o clube já possuía uma grande hegemonia em seu estado, o objetivo era ainda maior: estender esse poder para todo o país. Para isso foi planejado o que hoje atualmente é o estádio do Inter, a construção do novo Beira-Rio. Porém, essa construção vem conturbada por muitas polêmicas. Uma delas é que supostamente o Clube do Povo teria ganhado o terreno para a construção do estádio da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Em campo foi uma década bastante difícil para o Colorado, já que com os grandes investimentos para a construção do novo estádio, faltou recurso para investir no campo. Apesar disso, o Inter conquistou 2 vice-campeonatos brasileiros em sequência, 1960 e 1961, perdendo apenas para o Palmeiras de Ademir da Guia em 1960 e para o Santos de Pelé em 1961. É importante ressaltar que os torcedores contribuíram para a construção do Beira-Rio, com materiais de construção e até mesmo com mão de obra. No fim da década, em 1969, o Beira-Rio foi inaugurado, com uma vitória de 2-1 em cima do Benfica, atual melhor time do mundo. Na década de 70, o Colorado decolou nacionalmente, com o time comandado por Falcão, Figueroa, Valdomiro e Carpegiani, conquistou 3 brasileiros, sendo um deles invicto, marca que nunca foi quebrada até hoje. Na década de 1980, o Colorado não teve muita sorte. Bateu na trave na Copa Libertadores da América, no próprio Campeonato Brasileiro e na Copa União, o que hoje representa a Copa do Brasil. Mas o ano também serviu para revelar craques, como o goleiro da seleção Tafarel. Além disso, o clube conquistou o troféu João Gamper, em cima do Barcelona de Maradona no Camp Nou. Outra marca da década foi a vitória do que hoje chamamos de Grenal do século, onde estava em jogo uma vaga para as finais do Campeonato Brasileiro e uma vaga para a Libertadores, onde o time de Abel Braga, coincidentemente hoje treina o Internacional, venceu o Grêmio, seu maior rival, de virada por 2-1. A década de 90 foi marcada pela resistência dos torcedores, já que mesmo com uma má fase e boa fase do seu rival, o Beira-Rio sempre estava lotado. Mas ainda assim, com essa má fase, o clube conquistou 4 campeonatos gaúchos e uma Copa do Brasil. Então vamos dar continuidade aí na história do Inter. Desde 1975, o Inter se manteve como líder do ranking de pontos do Campeonato Brasileiro, e assim foi até o ano de 1998. Em 2003, o campeonato sofreu uma reformulação e passou a ser disputado por pontos corridos. E desde 2003, o Inter soma 3 vice-campeonatos. No ano de 2005, o Inter somou 78 pontos, ficando atrás do campeão Corinthians, com 81, que teve 4 jogos remarcados por conta da máfia do apito, um escândalo de corrupção no Brasileiro daquele ano. Foi um esquema de resultado que estava rondando, o Brasileiro. No ano seguinte, em 2006, o Inter ficou como vice também, atrás do São Paulo, e em 2009, novamente, atrás do Flamengo. E até hoje não conseguiu ganhar mais um Campeonato Brasileiro, o que pode mudar já esse ano, já que o Inter está na disputa pelo título, principalmente contra o Flamengo.
No dia 16 de agosto de 2006, o Internacional escreveu um dos capítulos mais brilhantes de sua história. Se sagrou campeão pela primeira vez da Libertadores. Classificando como primeiro do seu grupo com 14 pontos, o Inter chegou até a final da Liberta contra o São Paulo, o campeão da edição anterior. O primeiro jogo foi disputado no estádio do Morumbi, contando com um público de mais de 71 mil pessoas. O jogo terminou em 2-1 para o Internacional, com 2 gols marcados por Rafael Sobis. E no segundo jogo, o Inter disputando em sua casa, no Beira-Rio, acabou sendo campeão com um placar de 2-2, tendo a vantagem pelo resultado do primeiro jogo. Os gols foram marcados por Fernandão e Tinga, e foi um dos momentos mais marcantes, com certeza, na vida do torcedor colorado. Por 2-2, venceu no Morumbi por 2-1 e conquista pela primeira vez na história um título que era um sonho alimentado pelo torcedor colorado. Um sonho que o Internacional viveu nesta Libertadores intensamente e consegue transformar em realidade. O Internacional comemora, é campeão da Libertadores. O clube contou ainda com o artilheiro da competição. O ídolo Fernandão marcou 5 gols. Logo em seguida, no dia 17 de dezembro do mesmo ano, o Internacional foi disputar o Mundial de Clubes. A semifinal foi contra o time do Al-Ahly. O time colorado bateu por 2-1, chegando assim à final contra o temido Barcelona de Ronaldinho Gaúcho. Mas o time, comandado por Abel Braga, conseguiu fazer um gol histórico, marcado por Adriano Gabiru, e saiu campeão do título inédito até então. Esse considerado por muitos o título mais emocionante e importante na história do Internacional. Olha o gol, olha o gol, bateu, olha o gol, 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 gol! Estava desenhado. Olha, se vier da metade da taça pro Iago, valente, forte, corajoso, olhou o Luiz Adriano de um lado, meteu do outro. Em 2008, o time conseguiu fazer uma campanha histórica na Sul-Americana e se tornou campeão invicto da competição. A campanha foi marcada por 5 vitórias e 5 empates. O time bateu o Estudiantes na final por 1-0 com gol de Alex e o jogo de volta ficou em 1-1 com gol de Nilmar. 2009 foi tão marcante pois foi o centenário do Internacional. O ano começou com um título gaúcho, também invicto, porém o ano terminou de forma triste, pois o Internacional acabou sendo vice-campeão 3 vezes da Copa do Brasil, Brasileirão e Recopa Sul-Americana. Porém no ano seguinte o Internacional voltou com tudo. No ano de 2010, o Inter ficou marcado pela conquista do bicampeonato da Copa Libertadores. Durante o mês de julho, a competição foi interrompida por conta da Copa do Mundo daquele ano, mas o que não tirou o Internacional de fora, que chegou à final após disputar a semi contra o São Paulo, e a final foi disputada contra o Guadalajara. O Inter venceu os 2 jogos, o primeiro por 2-1 e o segundo por 3-2, com gols de Damião, Sob, Juliano duas vezes e Bolivar. O Internacional de Porto Alegre é bicampeão da Libertadores. 3 para o Inter, 2 para o Chivas. Final de jogo. O Inter faz a festa. O Inter faz a festa. Os jogadores mexicanos querem confusão por ali. Os jogadores do Inter querem se abraçar. E o Reynoso foi arrumar confusão lá no meio. Que coisa feia. Que coisa feia. Faz isso não, Índio. Volta, volta. Pra que foi arrumar confusão, Reynoso? Pra quê? Perdeu de 3-1, fez o gol. Perdeu de 3-2. O Reynoso, número 14. O time se classificou para o Mundial de Clubes, mas acabou não chegando à final, já que o time perdeu na semifinal para o Mazembe, por 2-0.
e foi a primeira vez que um time sul-americano não disputou a final do título. Porém, ainda em 2010, o Inter acabou conquistando a Recopa Sul-Americana após vencer o Independiente da Argentina. O Beira-Rio, estádio do Internacional, acabou passando por reformas desde 2012 até 2014, visando a Copa do Mundo daquele ano. O clube teve que mandar seus jogos em cidades próximas, o que acabou sentindo bastante pela falta do torcedor e pela distância. Em 2014, o Beira-Rio foi aberto novamente. Em 2015, o clube conquistou pela 5ª vez consecutiva o Gauchão. E, infelizmente, o clube acabou sendo eliminado na semifinal da Libertadores daquele ano. Em 2016, o ano começou com o hexacampeonato estadual, porém a parte mais triste da sua história foi iniciada. O time comandado por Agel Fux acabou entrando numa má fase e foi rebaixado à 2ª divisão. O campeonato foi marcado com incompetências administrativas irregulares e problemas extracampos. O time teve a passagem de 4 técnicos naquele ano, sendo eles Agel Fux, Falcão, Celso Roth e Lisca. O time somou 43 pontos com apenas 11 vitórias e 17 derrotas. A bola pra frente, acabou. Não deu tempo para mais nada. O Inter está na Série B. O gigante Internacional chora o rebaixamento. O Inter está rebaixado para a Série B no ano que vem. Um Fluminense, um Internacional. O gigante Internacional vai jogar a Série B. A não ser que consiga algo no tribunal, é algo que o Inter promete tentar. É a reação bonita de uma torcida apaixonada, uma torcida fanática, uma torcida que nesse momento aplaude, relembra 107 anos de uma história muito gloriosa, de uma história muito importante. O torcedor vai estar com o Inter. A temporada de 2017 foi toda na Série B e o time foi vice-campeão, subindo para a Série A novamente, né? E a volta da elite do futebol aconteceu em 2018, onde o clube foi 3º colocado do brasileiro logo quando voltou, comandados aí por Odair Helman, com apenas 7 derrotas e se firmando na Série A até então. Em 2019, o clube conseguiu chegar até a final da Copa do Brasil, porém foi vice-campeão, perdendo o título para o Atlético Paranaense. E chegamos, enfim, à temporada 2020-2021 aí por causa da pandemia, né? Onde o Internacional tem chances de ganhar o Brasileirão, chances reais de ser tetracampeão brasileiro. Agora eu volto a chamar o Júnior para fazer mais uma falinha aí sobre os ídolos e os títulos do Internacional. Então agora eu vou falar os principais títulos do Internacional. Primeiramente, o clube tem um Mundial diferente de uns times por aí, conquistado em 2006. O clube também tem 2 Copas Libertadores, uma conquistada em 2006 e a outra em 2010. Uma Copa Sul-Americana conquistada em 2008 e 2 Recopas Sul-Americanas, uma conquistada em 2007 e outra em 2011. Uma Copa Suruga disputada em 2009 e 3 campeonatos brasileiros, 1975, 1976 e 1979 de forma invicta. Uma Copa do Brasil, conquistada em 1992. O clube possui 45 estaduais, sendo o primeiro deles conquistados em 1927 e o mais recente em 2016. Infelizmente para mim, que sou colorado, o clube entrou em uma fila muito grande em busca de um título brasileiro e de um estadual. Agora eu vou falar alguns dos ídolos do clube. Então, na minha opinião, o 5º maior ídolo do clube é o Valdomiro, que foi um ponta-direita. O 4º, que também é o mais recente, é o D'Alessandro, que acho que todos conhecem, é um meia tradicional, um baita de um camisa 10. O 3º é o Figueroa, um dos maiores zagueiros não só da sua época, como de todos os tempos. O 2º é o Fernandão, que conquistou o Mundial e a Libertadores pelo clube e que teve um acidente de helicóptero onde ele faleceu. E o 1º, o Paulo Roberto Falcão, que participou do rolo compressor
e com certeza é um dos maiores meias que o futebol já teve. Depois foi chamado como Rei de Roma quando jogou na Itália. Ele participou do Tríduo Brasileiros e do Vice da Libertadores. Teve algumas tentativas também como técnico no clube, mas não teve muito sucesso. E chega o final da estreia do Camisa 10. Quero agradecer a todo mundo que escutou até aqui, que está acompanhando ainda. Então, muito obrigado de verdade. Espero que vocês continuem acompanhando o programa, que vai ao ar a cada 15 dias. Então, na próxima semana não, mas na outra a gente vai estar aqui de volta falando sobre futebol como sempre. Muito obrigado de verdade mais uma vez e fiquem bem. Tchau!